Nessa aula agora, a gente vai começar a trabalhar as organelas celulares que ficaram faltando das últimas aulas e os metabolismos energéticos que são realizados por algumas dessas organelas. Significa o seguinte, algumas organelas elas podem trabalhar dentro da célula para gerar energia. Lembrem, energia para nós é ATP. Então, o que acaba acontecendo? Uma organela daquelas que a gente ainda não falou são os plastos, também chamados plastídeos ou ainda cloroplasto. Vamos pegar que é o exemplo mais clássico. Os plastos são, na verdade, organelas que têm o papel de acumular coisas dentro. O cloroplasto, ele tem, na verdade, capacidade de armazenar pigmento, que é a clorofila, que é o pigmento verde, que é aquilo que dá a cor verde para as plantas. Nesse caso, o cloroplasto, ele participa daquelas organelas que fazem parte do sistema de endossimbiose, ou seja, da ideia, da teoria de que provavelmente um organismo grande, uma célula eucarionte, engoliu uma célula menor e fez essa célula menor passar para dentro, fazendo com que ela conviva com a célula maior. Nesse caso, o cloroplasto é uma organela desse tipo, portanto, tem DNA próprio, tem ribossomos próprios e tem membranas próprias com citoplasma próprio. A estrutura do cloroplasto é bem simples, mas bastante importante. Ela tem duas membranas, membrana externa e membrana interna. Ela tem essas dobras internas aqui, chamadas de lamelas. Ela tem esse monte, amontoado, parece umas escadinhas, mas na verdade são um monte de moedinhas verdes cheias de clorofila dentro, chamados de tilacoides. Ao conjunto de tilacoides a gente dá o nome de grânum. O grânum, se a gente somar esse grânum com esse, a gente tem um conjunto que em latim é chamado de grana. Então o plural de grânum é grana. Sendo assim, cada uma dessas partes vai fazer um determinado tipo de papel. E como isso, na verdade, era uma célula independente que virou organela celular a partir do momento que foi engolida, nós vamos ter dentro desse espaço um citoplasma. Só que como essa organela fica dentro de uma célula, não dá para ficar dizendo citoplasma da organela ou citoplasma celular. Citoplasma da célula. Então aqui dentro o citoplasma passa a ser chamado de estroma. Tá? Então só dá nomes diferentes porque são coisas diferentes. Então quando acontece isso, essa organela celular, por causa da presença da clorofila, que é essa molécula aqui, tá? Ela na verdade é a molécula que promove toda a atividade de fotossíntese. Sendo assim, o que acaba acontecendo na fotossíntese é que nós dividimos ela em duas fases, primeira e segunda, ou fase clara e fase escura. Isso acontece da seguinte forma: primeiro, a planta coleta a água da natureza. Depois, na segunda fase, ela coleta gás carbônico da natureza. Então ela vai pegar duas coisas. A primeira coisa, começa pegando água. A primeira fase, então, começa quando a planta absorve pelas suas raízes a água do solo. Essa água vai subir pelo caule até as folhagens, é distribuído pelo sistema condutor das folhas, que são aquelas nervuras, até as células dos vegetais. Lembre que dentro da célula do vegetal existe uma organela grandona, tipo um balão, né? Que é o vacúolo. É a partir do vacúolo que nós vamos ter a redistribuição da água. Então o vacúolo distribui a água para os cloroplastos e essa água então cai direto dentro do grânulo, exatamente ali nos tilacoides, nas moedinhas que estão lotadas de clorofila. A molécula de clorofila, ela na verdade é dotada do átomo de magnésio, tá? Assim, lembrem das camadas K, L, M, N, pois é. O que acaba acontecendo? Quando esse átomo de magnésio que está no meio da molécula de clorofila começa a receber a incidência da luz do Sol, então o Sol bate aqui, ó, tá? Quando começa a receber a incidência da luz do Sol, o Sol ilumina. Como o Sol tem uma grande quantidade de energia, os elétrons da última camada eletrônica do magnésio começam a girar numa velocidade tão alta que eles escapam. Quando eles escapam, na verdade, eles dissipam e descem por esse espaço aqui, ó, como se fosse uma descarga elétrica. Então é literalmente uma descarga de elétrons, é como se fosse um choque. Quando esses elétrons estão descendo por aquele cabinho da molécula de clorofila, bem aqui embaixo, está passando aquela água que entrou aqui. Só que quando a gente dá um relâmpago, e literalmente essa ideia, só que em microestrutura, quando a gente larga esse relâmpago, essa descarga elétrica da molécula de água, a molécula de água se rompe. Então, o que acaba acontecendo, na verdade, nessa primeira etapa? Absorve-se água e destrói-se água. Por isso que a primeira etapa se chama etapa fotoquímica, onde acontece um fenômeno chamado fotólise da água, que significa usar a luz, que é o fóton, para fazer a lise, que é a quebra. Então, a gente quebra a água utilizando a luz do sol que bateu em cima. Quando a gente tem, então, dias com intensidade luminosa menor, a tendência é quebrar menos água.
Quando a gente tem dias com intensidade luminosa maior, a tendência é quebrar mais água, mas tudo tem limite. Limite mínimo e limite máximo. Também não quebra água infinitamente e também não deixa de quebrar água 100%. Então, quando a gente tem essa primeira etapa, na prática, a água entrou, foi até os cloroplastos nos tilacoides, o Sol estimulou o magnésio, que vai liberar ou quebrar a água através da ação da clorofila, liberando íons H+, e elétrons. E lógico, como o hidrogênio está sendo separado, libera-se meia molécula de O2. Este é o momento onde o oxigênio começa a ser liberado das plantas e das algas. Isso é a primeira fase, a fase que libera o oxigênio e quebra a molécula de água. Então, uma coisa importante de ressaltar é o oxigênio liberado para a atmosfera, ele provém da quebra da água, não tem nada a ver com gás carbônico. Então, essa é a primeira fase. Se eu sei que, na verdade, a primeira fase está acontecendo nesse espaço verdinho, que é onde estão, então, os tilacoides, cada vez que a gente quebra uma molécula de água, libera o O2 que vai embora e libera íons H+, e elétrons. Quando acontece isso, esses elétrons, esses íons H+, não podem ficar soltos, espalhados pela planta. Se eles ficassem soltos, espalhados pela planta, e tu fosse lá botar a mão no vegetal, ia acontecer uma descarga elétrica da planta para ti, e tu acabaria funcionando tipo como um fio terra, e de repente ia tomar um choque. Então, para não acontecer isso, nós temos carregadores de elétrons, transportadores de elétrons, são enzimas responsáveis por transportar os elétrons de um lugar para o outro. Então, quem transporta esses elétrons ali é o NADP. Então, esse NADP, ele é a enzima chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo com fosfatase, que agora vai grudar nos hidrogênios e vai tirar da primeira etapa e vai largar na segunda etapa. Quando acontece isso, então, o que acaba acontecendo é que esses elétrons que acabaram sendo liberados, eles têm um potencial energético que é diferente daquilo que é necessário para ele poder ser utilizado na fotossíntese. Então, ele precisa diminuir o nível de energia e ficar na quantidade energética adequada. Quando acontece isso, então, o NADP traz de dentro dos tilacoides para dentro do estroma. Então, quando acontecer essa segunda etapa é toda dentro do estroma. E o que ela faz? Basicamente, agora ela coleta o CO2 da atmosfera pelos estômatos, que são aqueles microfurinhos que tem embaixo das células dos vegetais, no meio das folhagens. Esses estômatos deixam o gás carbônico entrar por difusão. Passa da atmosfera, que é onde tem mais, para dentro da planta, que é onde tem menos. Coletado esse CO2, através de enzimas que estão dentro das células dos vegetais, esse CO2 agora vai receber diretamente do NAD os hidrogênios e os elétrons. Quando a gente associa esses hidrogênios e elétrons com o CO2, a gente vai formar uma molécula super importante, que é a molécula de glicose. Essa molécula de glicose aqui, ela também vai formar junto com ela algumas moléculas de água. Sendo assim, o que acaba acontecendo nesse caso é que a gente pega energia luminosa, mais gás carbônico, mais água, e com isso a gente fabrica uma molécula orgânica. Sendo assim, esse processo é um processo que monta moléculas orgânicas. Logo, ele faz parte daqueles tipos de atividades que nós chamamos de anabolismos, que são processos que constroem moléculas. Nesse caso em especial, o anabolismo da glicose, a construção da glicose. Se eu fosse pegar todas as coisas que entram da natureza no processo de fotossíntese, eu teria a água e o gás carbônico. Então, água mais CO2. Se eu pegar e for comparar o que tem na primeira e o que tem na segunda etapa, eu posso simplesmente simplificar, né? Tirar os hidrogênios e os elétrons. E aí ver o que foi fabricado a partir desse processo e liberado e disponibilizado na natureza. Eu tenho o oxigênio e também tenho a molécula de glicose. E mais um pouquinho de água. Só que normalmente o volume de água que é formado no final e o que tem no começo ele é simplificado. Então é possível que não apareça a água no final aqui. Se acontecer isso aqui, vejam que nós temos aqui uma coisa chamada de equação geral reduzida do processo de fotossíntese, onde a gente simplesmente encolheu ela, tirando aquela água do final, mas tem o processo inteiro. Entra o gás carbônico e água, sai oxigênio e glicose. Essa glicose que está sendo fabricada aqui, já que esse processo é realizado por plantas ou por algas, o que acaba acontecendo é que essa glicose agora pode ser transformada em maltose, pode ser transformado em sacarose, pode ser transformado em amido, pode ser transformado em celulose, pode ser transformado em vários tipos de moléculas que a planta possa precisar.
Então, a partir daqui, agora a gente vai ter uma molécula que ela pode ter uso dentro do próprio vegetal ou ser consumida para poder gerar energia. Por exemplo, como a glicose, a gente mesmo pode comer e usar dentro do nosso corpo como matriz energética. Aí alguém vai dizer, tá, mas estou falando no começo que isso aqui é um processo de produção energética. É verdade. Só que como nesse caso, a quantidade de energia que se gera na etapa fotoquímica, ela é basicamente nula em relação ao que vai ser usado dentro da planta, ou seja, ela fabrica, mas ela consome. Então, uma parte do ATP que é fabricado na primeira etapa, a própria primeira etapa consome. E a segunda etapa, ela ganha energia da primeira para poder acontecer. Ou seja, se houver sobra, vai ser de 2 ATPs. É pouquíssima energia que é gerada nesse processo. Só que quando a gente tem esse processo aqui para gerar os ATPs nesses dois tipos de atividades, no primeiro caso, uma parte do ATP é usado na própria fase. Então, ela faz e gasta, faz e gasta. Por isso que também é comum dizer que na primeira fase, ou fase 1, acontece a fosforilação cíclica, que é a fabricação de ATP para a própria atividade. Já na segunda etapa, a gente pega um pouco dos ATPs gerados nessa primeira fase e empresta para a segunda fase para poder abastecer essa ligação. Quando acontece isso aqui, nós doamos o ATP sem ter como recuperá-lo. Portanto, é uma fosforilação aqui acíclica. O fósforo vai, mas não volta. Então, cuidado com alguns nomes que aparecem com frequência. Fosforilação cíclica é sinônimo de fase 1. Fosforilação acíclica é sinônimo de fase 2. Quando a gente fala em fotólise da água, quebrar água, é sinônimo de fase 1. Quando a gente fala em fixação do carbono ou sequestro de carbono da atmosfera, é sinônimo de fase 2. Esse mecanismo é o mecanismo que gera o oxigênio que nós vamos ter liberado na atmosfera. Só que mais importante, lembre, a planta ela faz isso. Só que assim que ela termina de fazer esse processo, ela logo em seguida começa a fazer o processo contrário, quando ela mesma vai gastar os produtos que ela criou. Ou seja, planta adulta, ela não deixa sobrar na natureza nem gás carbônico nem oxigênio. Ela produz e ela gasta. Por isso que plantas são classificadas como seres autótrofos, seres que geram as moléculas que vão ser consumidas na sua própria atividade. Então, quando a gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, querendo sugerir que ela é o grande liberador de oxigênio para a natureza, está errado. Porque, na verdade, ela até realmente libera um monte, mas também gasta um monte. Significa que ela está produzindo para ela mesma. Se ela produz para ela mesma, então, nessa situação, ela não pode estar ajudando a gente liberando mais oxigênio do que a gente já tem. Ela libera o que ela vai gastar. Então, ela fica no 0 a 0. Certo? Então, o oxigênio que a gente vai ter, basicamente, vem da fotossíntese, mas não das plantas, e sim das algas. Porque no momento que as algas fazem esse processo de quebrar a molécula de água, liberando o oxigênio, isso está acontecendo lá no fundo d'água. E aí a bolha sai com o oxigênio e o oxigênio volta para a atmosfera. Aí pronto, a planta não recupera e não recebe ele de volta. Então todo o oxigênio disponível para nós está vindo da atmosfera porque as algas liberaram para lá. Então o grande gerador de oxigênio do mundo, até nem é correto dizer o pulmão, porque o pulmão é uma coisa que gasta oxigênio. O grande gerador de oxigênio para o mundo, para a gente poder respirar, para os seres aeróbicos, são os mares, os oceanos, os lagos, os rios, os açudes, as represas, qualquer lugar onde a gente tenha grandes quantidades de algas.